22,19,93. Super Gasbras, a mais antiga de Alegrete. Nosso guia é 34220101. Informação de qualidade. Bom dia comunidade alegretense. Bom dia, amigos da cidade do campo. Estamos hoje extraordinariamente iniciando o nosso programa às 9h52, direto aqui da Rádio Tia Alegrete, em razão da programação eleitoral e também que hoje a Rádio Alegrete vai estar transmitindo a partir das 10 e alguma coisinha, diretamente lá da Escofeira. E nós, como parceiros da rádio, não podemos atrapalhar o agronegócio da Alegrete. Então, por essa razão, teve um pouco confuso aqui a questão do horário, mas foi para que a gente possa ajustar e atender melhor todos os ouvintes da Rádio Alegrete. Queria mandar aqui um abraço ao proprietário do Boi Bom lá, aos seus funcionários que são ouvintes do nosso programa, o Nivaldo Bonassa e sua família, o Raul Aurélio lá da Dr. Romário, o Itamar Bonassa e família, o José Dornelles e família lá do Duraznal, Gessi e família lá da Favila e o Oswaldo Bittencourt lá da Dr. Romário. E também um grande abraço ao seu Décio, grande produtor de queijo aí, um grande amigo nosso e ouvinte do programa. Queria mandar um abraço para a Silene, que está lá no comitê, para ela e para o Xereque, que estão na escuta. E queria iniciar aqui falando com grande satisfação que hoje, ontem eu recebi uma foto do seu Anápio Gomes, que os postos artesianos, oriundos da emenda parlamentar do deputado Sanderson, estão sendo construídos aí no interior do município, no Angico, no Jacaraí e nos Pinheiros. Durante a próxima semana nós deveremos estar fazendo algumas visitas aí nas localidades para ouvir as pessoas, está sendo tudo feito a contento. Esperamos que essas comunidades aí que tanto padeceram durante as secas pela falta d'água, que dependiam de cisternas do Exército para poder dar água, inclusive para beber e para os seus animais, consigam produzir de forma mais tranquila durante o verão, em especial em períodos de seca. Esperamos também que esses poços artesianos já sejam adaptados conforme orientação da Defesa Civil, para quando a gente tiver, que Deus queira que não tenhamos, mas se tivermos algum verão muito seco e corrermos os riscos mais novamente com a questão das queimadas, esses poços artesianos também sejam propícios para abastecer o caminhão do Corpo de Bombeiros para não ter deslocamento, bem como os aviões. A gente viu tudo que passou esse verão passado. Esperamos que essa adaptação ocorra, porque isso é questão de planejamento e como a gente está fazendo novos poços, a gente já tem que pensar nesse sentido também. Também não poderia deixar de falar o que ocorreu esta semana, que inclusive gerou um artigo no Jornal Expresso Minuano do nosso companheiro de mesa aqui, Coronel Ronaldo, o fato ocorrido com a ex-ministra e hoje eleita senadora Damares Alves. Esta senhora, num culto de sua igreja, fez revelações que para muitos da turma do mimimi ficaram chocados como se essa realidade não existisse. Mais estranhamente é que a gente vê pessoas que, ao invés de tentar ir ao encontro do que falou a senadora eleita, estão tentando responsabilizá-la, parece que tentando maquiar uma verdade que salta aos olhos. Nós sabemos que o tráfico de menores, que a pedofilia
é algo extremamente sério e que ocorre não só no Brasil, mas como no mundo. Só que o que nós não podemos admitir são inversões de valores invertidas pelo simples fato de que quem fez a denúncia tem posições políticas. Queria eu que a grande mídia tivesse preocupada em apurar quais são os casos que realmente estão acontecendo e tentar salvar essas crianças, impedir que situações como essas aconteçam. Mas, infelizmente, a grande mídia, o sistema, como a gente costuma dizer, está preocupado se isso pode trazer louros políticos ou não aos candidatos. Isso é extremamente deprimente, isso é extremamente maléfico, tu ignorar o fato. Aí estão preocupados se ela prevaricou, se ela mentiu. O fato de que tem criança sofrendo abuso, pouco importa para essas pessoas, inclusive para a Rainha dos Baixinhos, que antes de ter esse título fazia filme erótico com menores de idade. Então a gente vive um momento tão peculiar no Brasil que nos envergonha tanto, que parece que tudo que sai que está fora dessa bolha que se criou não vem ao caso. Se tem crianças realmente que têm os dentes arrancados para fins obscenos, ou que comem papinha para fins obscenos, isso nós tínhamos que estar preocupados com a criança e não com quem falou. Nós tínhamos que estar preocupados em apurar os fatos e para que isso nunca mais aconteça. Porque o senhor e a senhora que tem filho, tem filha, tem neto, tem neta e está nos ouvindo, fica assim chocado com situações como essa. Mas eu tenho certeza que as pessoas de bem jamais vão pensar em quem falou, em quem está dizendo e quem vai tirar proveito em cima disso, mas sim se preocupar com as crianças que estão à mercê desses bandidos. Porque não existe nenhuma outra palavra para adjetivar melhor que esses monstros que são capazes de fazer situações e abusos como esses com crianças recém-nascidas. Então, gente, é lamentável, sabe? Choca a nós conservadores, a nós que pregamos tanto pela família, que somos tão ferrenhos contra erotização infantil e kit isso e kit aquilo. A gente defende que a criança tem que ser criança e viver essa fase intensamente e não estar preocupando, enchendo a cabeça de criança com coisas que tem que partir para a fase adulta. Então, para nós, a gente fica extremamente preocupado. Talvez, para alguns que defendam a pedofilia, isso não tem muita importância. Mas para nós, cidadãos de bem, a gente está preocupado sim que isso não aconteça mais em hipótese alguma. E que toda a força policial esteja atrás de inibir que isso aconteça e não calar quem denuncia. Que infelizmente essa é a verdade que tem ocorrido ultimamente. Aos amantes dos regimes totalitários, também eu queria dar essa grande notícia que Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, aprova controle total de produção cinematográfica na Nicarágua. Ou seja, nenhum filme, nenhuma novela, nenhum teatro, nada nesse sentido será transmitido naquele estado defendido por muitos para sem que haja o aval do grande Daniel Ortega, um dos maiores ditadores que muito foi contemplado com recurso do BNDES aqui do Brasil. Então vejam, senhores, as consequências que tem um regime que foi um presidente que foi eleito como socialista e logo que tomou o poder, que essa
é a frase que costumou usar, logo que tomou o poder demonstrou que realmente era um regime comunista. Porque o socialista, na verdade, o regime socialista só serve de engodo para que muitos caiam no conto do vigário, né? Que é o governo que visa os pobres, sim, visa que toda a população fique pobre. Realmente isso é uma verdade, que toda população seja miserável a ponto de depender de favores do governo para poder sobreviver e assim escravizar a população. Tivemos imagens muito chocantes também, vindas da Venezuela, de famílias, crianças, em plena chuva, em meio do mato, fugindo desesperadamente para o Brasil. Imagens realmente chocantes, que preocupam principalmente aos brasileiros que são ameaçados por esses regimes totalitários. As imagens são chocantes. As pessoas que não tiveram a oportunidade de ver, eu publiquei no meu Facebook e também na página do Crônicas de Alegrete e também no YouTube, para que nós possamos refletir sobre o que vem acontecendo na Venezuela e principalmente as ações do governo para receber esses refugiados. Também vi atentamente um vídeo de uma venezuelana emocionada que havia recebido um salário mínimo aqui no Brasil e que ela jamais imaginou que isso seria possível, porque lá na Venezuela ela recebia por mês R$20. Então ela ficou extremamente emocionada quando recebeu um salário mínimo, que ia ter a oportunidade de dar o que comer à sua família, seus filhos, enfim, e que aqui o Brasil é o país que ela procurava, onde tem oportunidade de emprego, onde ainda existe liberdade, e não é por acaso que essa palavra que está há tanto tempo, desde que iniciamos o programa, aqui atrás nesse banner, liberdade, ainda quando nós brigávamos e defendíamos por ela, muitos não acreditavam, achavam que isso era uma utopia, né? E hoje a gente está vendo o quanto nós temos que pelear, quanto nós temos que brigar, quanto estão querendo nos calar diante dessa situação. Também tivemos uma invasão de terra produtiva no município de Maurilândia, onde os sem terra já estão se achando que já tomaram o poder e já começaram a invadir algumas propriedades. Mas como ainda não chegou no STF, a Justiça de primeiro grau deferiu uma liminar de reintegração de posse aos proprietários dessa fazenda produtiva, diga-se de passagem, que foi invadida e boa parte depredada por mais de 50 pessoas do movimento Sem Terra que invadiram essas propriedades, porque já estão achando que o Brasil está sob controle da bandidagem. Mas só que não, e aí acabou sendo surpreendido com a reintegração de posse e os marginais tiveram que se retirar imediatamente da fazenda. E assim será em todas as invasões que vierem ocorrer daqui para frente, caso as nossas liberdades não sejam cerceadas. Também tomamos por surpresa essa semana quando o CAD e a Polícia Federal resolveram investigar institutos de pesquisa, em especial aqueles contratados quase que exclusivamente pela Rede Globo e pela Folha de São Paulo, que são, se não me falha a memória aqui, o Datafolha, o IPESP e o IPEC. E porque suposto cartel, uma vez que praticamente produziam as mesmas pesquisas, né, de forma quase que aproximação de 0,00001,
quase que diariamente essas pesquisas eram publicadas para a comunidade brasileira, para o senhor e para a senhora que está nos ouvindo, e que isso talvez com o intuito de induzir as pessoas ao voto útil ou ao voto daquele que está na frente. Tanto é que conseguiram, que a gente viu que o candidato Ciro Gomes e Simone Tebet tiveram uma expressão extremamente menor do que se divulgavam as pesquisas, sinal de que o objetivo foi alcançado pelas pesquisas. Mas como não poderia ser diferente, o grande maestro do Brasil, o homem todo-poderoso de preto, o Batman do STF, que eu não o respeito mais porque ele não se dá o respeito, até então o chamava de ministro Alexandre de Moraes, hoje mais conhecido por cabeça de ovo, resolveu proibir as investigações porque isso é prerrogativa do Tribunal Superior Eleitoral. Seria muito mais digno da parte desse senhor que ele então se pronunciasse da seguinte forma: peço para a Polícia Federal e para o CAD que repassem todas as informações de possível fraude em pesquisas, de formação de cartel em pesquisas, para que nós possamos tomar as providências cabíveis, porque isso não é admitido no Estado Democrático de Direito. Mas esperar isso desse ministro seria algo quase que improvável diante das atitudes que esse ditador tem tomado. Ora, senhoras e senhores, parece que só quem pode determinar alguma coisa aqui no Brasil é esse cidadão que até pouco tempo atrás era defensor do PCC, advogado do PCC. E não há por que esconder ou proibir de falar isso, porque isso é uma verdade, todo mundo sabe. Há quem diga, inclusive, que a sua senhora, excelentíssima esposa, hoje faz a função que ele fazia anteriormente e que, inclusive, se estende tapete vermelhos toda vez que ela tem que entrar ao STF, não como esposa, mas sim como advogada. Então nós, cidadãos de bem, temos que estar atentos. Espero que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, derrame suas bênçãos a esse novo Senado que está se formando, a esses novos senadores, para que façam, cumpram com o seu dever. Esses sim estão cometendo prevaricação, uma vez que sabem que é sua prerrogativa abrir processo de impedimento de ministro do STF e que nada fazem. Não precisa nem ser detentor de grande saber jurídico para saber dos atropelos que o ministro Alexandre de Moraes e seus comparsas como ministro Fachin e ministro Barroso têm feito ultimamente em prejuízo da democracia no Brasil. Eles decidiram proibir qualquer coisa que possa esclarecer, ou melhor, transparecer o processo eleitoral e as empresas de pesquisa. As Forças Armadas, que até então tinham sido convidadas a acompanhar as eleições, após as eleições não puderam auditar as urnas. Foram proibidas de entrar lá. O que tem de tão nefasto que a população não pode saber? Por que essas pesquisas não podem demonstrar para a gente, não podem abrir essa caixa preta e que a comunidade saiba qual é a sua verdadeira intenção? Então eu queria aqui agradecer a nossa audiência, dizer que a partir do próximo sábado nós retornamos ao horário normal, nos desculpamos e que todos nós tenhamos um ótimo domingo, sábado e um abençoado domingo e que possam curtir conosco a mateada que vai ter lá na Praça da Juventude com uma ervateira Vir, se não me falha a memória, e do movimento Elite dos caminhoneiros
que já fizeram uma final de semana passado e agora terá outra neste domingo lá na Praça da Juventude. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe. Vai da chama para o mundo de Alegrete a